Olá, bem-vindos ao Engenharia Civil Besurada. Eu sou a Camila Borges e aqui a gente vai transformar aqueles temas complexos da engenharia em conhecimento prático, sabe? Aquele bizu que faz toda a diferença no dia a dia. E para começar, a gente vai desvendar os fundamentos do material que é a base de quase tudo na construção, o concreto armado. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, qual é o grande desafio do concreto? Depois, a gente descobre a parceria perfeita que resolve esse problema. Vamos dar uma olhada nas regras do jogo lá na NBR 6118 e então partir para a prática, falando de formas e escoramento. E claro, no final tem aquele bizu para fechar com chave de ouro. Bora lá? Certo, vamos começar pelo começo. Quando a gente pensa em concreto, o que vem à cabeça? Força, né? Algo super robusto, quase indestrutível. E, de certa forma, é isso mesmo. Só que ele tem um calcanhar de Aquiles, uma fraqueza escondida que é fundamental a gente entender. E a pergunta que guia toda a lógica do concreto armado é justamente essa. Ele aguenta um peso absurdo esmagando ele, mas qual é o ponto fraco? O que impede ele de ser o super-herói completo da construção, trabalhando sozinho? E a resposta está aqui. É tudo sobre dois tipos de esforço: compressão e tração. Compressão é quando a gente aperta, esmaga o material. E nisso, o concreto é um monstro. Ele é bom demais. Agora, tração é o contrário. É quando a gente estica. E aí o concreto é muito, mas muito fraco. A resistência dele à tração é tão baixa que, para fins de cálculo, a gente até despreza. Essa é a grande fraqueza dele. Ok, então peraí. Se o concreto é tão ruim para ser esticado, como é que a gente constrói pontes, prédios enormes e vãos gigantescos com ele? A genialidade da solução não foi tentar mudar o concreto, mas sim arrumar um parceiro para ele. E que parceiro seria esse? O aço, claro. Pensa só, o aço é o oposto. Ele é fantástico para aguentar tração, para ser esticado. Então, juntando os dois, a gente tem uma dupla simplesmente imbatível. É o nosso famoso concreto armado. E é essa ideia que permitiu toda a engenharia civil moderna. Beleza, vamos visualizar isso. Imagina uma viga simples. Quando a gente coloca um peso em cima, o que acontece? Ela tende a embarrigar, né? A parte de cima da viga é esmagada, comprimida. Para o concreto, tranquilo, ele tira isso de letra. Mas olha só a parte de baixo. Ela está sendo esticada, tracionada. É exatamente aí que o concreto sozinho ia pedir arrego, ia começar a trincar e romper. E qual é a jogada de mestre? Exatamente essa. A gente coloca as barras de aço, a nossa armadura, bem ali na parte de baixo, onde a viga está sendo esticada. O aço, que adora uma tração, assume essa bronca. E pronto, a gente tem o melhor dos dois mundos. O concreto trabalhando lá em cima, na compressão, e o aço aqui embaixo, na tração. Uma parceria perfeita. Bom, mas uma parceria tão poderosa assim não pode ser feita de qualquer jeito, né? Precisa ter regras muito claras para garantir a segurança de todo mundo. E quem dita essas regras? É a nossa Bíblia do Concreto, a norma brasileira NBR 6118. E a norma traz uma definição bem formal. Olha só, parece normês, né? Um pouco complicado. Mas calma, vamos traduzir isso porque tem umas palavras-chave aí que são muito importantes. O que essa definição está dizendo para a gente? Basicamente três coisas. Primeiro, aderência. Essa é a palavra mágica. É a cola que gruda o concreto no aço. Sem isso, nada funciona. Segundo, por causa dessa aderência, eles viram uma coisa só, uma peça única. E terceiro, a armadura é passiva. Isso quer dizer que o aço está lá de boa, quietinho, ele só entra em ação quando a estrutura recebe alguma carga. Simples assim. Beleza, a teoria está entendida. Agora vamos para o mundo real, para o canteiro de obras. Como é que essa parceria sai do projeto e vira uma estrutura de verdade? Bom, tudo começa com a montagem do molde, as formas e o escoramento. É bem simples de entender. As formas são como uma forma de bolo. Elas dão a geometria, o formato que a gente quer. E o escoramento? É o sistema de suportes que segura essa forma num lugar. Porque o peso do concreto fresco é gigantesco. O escoramento tem que aguentar tudo isso até o concreto endurecer e conseguir se sustentar sozinho. E não é só montar de qualquer jeito, não. O projeto desse sistema é super sério. Ele tem que ser rígido para aguentar a vibração do concreto sem se mexer. E mais importante, as escoras têm que ser fortes o suficiente para não entortar. Sabe quando a gente aperta uma régua fina em pé e ela dobra para o lado? Isso é a flambagem. É um tipo de colapso que o escoramento precisa ser projetado para evitar a todo custo. E aqui vem os bizus direto da norma. Para facilitar a retirada do escoramento depois,
A gente usa umas cunhas de madeira ou caixas de areia na base. Assim, a gente consegue desformar de um jeito suave, sem dar tranco na estrutura. Outro ponto. Para as escoras não afundarem no chão, a gente coloca elas sobre lastros ou pranchões de madeira, para distribuir melhor o peso. São detalhes que fazem toda a diferença. Certo, pessoal? A gente viu bastante coisa hoje, né? Mas agora, para fechar, vamos pro grande bizu. Se tiver uma única coisa para levar dessa nossa primeira conversa, é essa aqui. Anotem aí. Concreto aguenta o aperto, a compressão. O aço aguenta o estica, a tração. E o que faz essa mágica toda acontecer? O que une esses dois superpoderes? A aderência. É essa cola entre eles que faz o concreto armado ser o que ele é. Mas claro, isso já puxa uma outra pergunta, né? Se a gente sabe que o aço tem que ficar na região que vai ser tracionada, como é que a gente garante que ele vai ficar no lugar certinho? E o cobrimento? O espaçamento? Isso aí já é papo para a nossa próxima aula bisurada.